Boa noite, amados. Pai seja com teu coração. Antes de eu abrir a palavra, eu queria dar aqui uma notinha que eu acho que é importante, principalmente para os irmãos que participaram ali do seminário, desse tempo aí, que eu não sei, esse encontro de pastores, até já foi sugerido pastores líderes, né? Já me sugeriu hoje que fosse pastores líderes. Seguinte, amados, ontem sexta-feira, ontem foi sexta-feira, estou perdido, mas não estou muito. Eu fiquei encarregado de fazer abertura com os irmãos, a gente compartilhou ali um projetinho. E hoje pela manhã, a previsão era que eu falasse um tempo, Jamir falasse outro tempo, mas Jamir me fez um pedido, porque como ele mesmo disse, embora ele fez aquela brincadeira dizendo que não sabia nada, mas não é uma brincadeira, tá, Márcio? Não fica achando que ele trouxe o irmão para cá sem saber do que ele ia fazer, não. Foi uma brincadeira que ele fez. Quando ele acertou, né, quando ele perguntou se havia possibilidade de ele passar uns dias aqui com a família, eu recomendei os irmãos aqui, porque essa igreja sempre nos recebe muito bem. Quando eu digo a nós, eu não me refiro só a mim, Denise, minha família, não. Eu já tenho enviado para cá vários pastores, chilenos inclusive, que vêm para cá e aproveitam, desfrutam, né? E quando eles voltam para os seus locais, eles ficam falando assim, maravilhas, né? Tanto do lugar como também da igreja. Porque a igreja aqui, ela é uma igreja realmente dedicada ao serviço dos santos. E eu não tenho assim nenhuma dúvida. E os irmãos voltam com esse testemunho. Então eu estou sempre recomendando. Então quando o Jamir falou que a filha dele que veio da Inglaterra, junto com o genro, passaria um tempo aqui, gostaria de ter um tempo só com a família, eu sugeri, e aí então eu também perguntei a ele se ele poderia dar um tempo para a igreja. Falei, e aí, vai poder passar lá e servir? E ele, claro que eu posso, eu sei como é isso, eu sou pastor há vários anos, né? E embora os filhos protestem um pouquinho, mas pastor não tira férias nunca. Quem tem um compromisso com o Senhor, ele está sempre a serviço do Senhor. A gente sempre tem um dia que pode servir a palavra publicamente. Eu digo publicamente por quê? Porque particularmente sempre vai servir, né? Eu digo publicamente é a exceção, né? Mas particularmente nem tem conversa. Onde o servo de Deus está, o assunto é reino de Deus sempre. Amém? Então sentou à mesa, vai compartilhar de Jesus. E falei então nessa possibilidade, e a surpresa dele qual foi? É que ele não esperava de verdade. O que ele não esperava? É que em cima dessa possibilidade de a gente estar junto, fosse planejado um encontro desse nível. Aí ele brincou, né? Porque no dia que a gente estava lá no refeitório, as filhas viram, e papai, tu vai estar aqui nesse encontro e tal. Aí fizeram uma brincadeira, daí ele fez a brincadeira hoje também. Mas ele me fez o seguinte pedido, ele falou, Franco, deixa eu falar de manhã e você faz o encerramento à noite. Porque o compromisso dele conosco era apenas um dia, que seria hoje, sábado. Só que eu voltaria domingo, amanhã, aqui. Só que eu também tenho um voo às 5 da manhã, eu tenho que estar no aeroporto do Santos Dumont com a minha esposa, para a gente fazer uma viagem difícil para uma cidade chamada Tabatinga, que é lá no Amazonas, lá na tríplice fronteira, lá, onde está o exército baseado lá. Então eu falei com ele, e ele falou, olha, eu faço o seguinte, você encerra o encontro, eu pego os 2 momentos sábado de manhã, você encerra o encontro e eu volto domingo aqui. Então amanhã vocês vão ter também aí a bênção de ter o Jamir, e ele vai trazer a tropa dele toda aqui. Até brincou, falou que ia botar as filhas para cantar, os netos. E aí amanhã ele então encerra esse final de semana, amém? E eu estou aqui para cumprir o combinado com meu irmão, porque por mim eu ficaria sentadinho como você, ouvindo o Jamir o tempo inteiro, que é uma delícia ouvir Jamir, né? Como falei hoje cedo. Mas ele me encarregou e eis-me aqui. Pretendo ser fiel e eu tenho um compromisso com esse irmão de companheirismo também. Ele está marcando em cima, está igual aquele Beck baiano. Ele está exigindo de mim aí os compromissos. Ano que vem já está me puxando para a Europa, para a Índia. Estou aqui com Deus pedindo misericórdia, né? Porque a minha praia até então é a América do Sul e os Estados Unidos. Eu não penso em atravessar o oceano, mas esse negócio de companheirismo e link é assim mesmo. Bem, amados, o que Deus colocou no meu coração para hoje? O tema, eu quero encerrar esse tema sem nenhum temor, sem nenhum medo
a Cíntia está falando para um público maior, porque o primeiro enfoque nosso é para pastores, né? Pastores sendo pastoreados, esse é o enfoque. Então eu vou falar para os pastores aqui, porque eu creio, como já me disse hoje cedo, que todos nós temos um chamado para pastorear. É isso que eu creio. Creio porque Jesus, quando ele fala de pastoreio, Mateus capítulo 18, a maioria das vezes a gente não enxerga o texto, né? Eu quero até te convidar para começar por ele, Mateus 18. Na maioria das vezes a gente não entende que o tema daquele assunto que a gente ensina muitas vezes, né? Ele começa, na verdade, falando de apacento, de pastoreio. Mateus 18, 10. Jesus fala assim, vamos ler? Diz: vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. E aí ele está falando dos pequeninos, mas ele estabelece um princípio. Ele diz: porque o Filho do Homem veio o quê? Salvar o que estava perdido. E ele faz uma pergunta para os ouvintes: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? A pergunta que ele faz, inclusive, corrige aquela música que a gente cantava muitos anos atrás. Eram 100 ovelhas junta no aprisco. Não é aprisco, que é os montes mesmo. Ele deixou lá nos montes. Ele deixou nos montes. Tem até uma explicação para isso, né? Porque quando as ovelhas estão juntas, o predador das ovelhas, ele se intimida. O predador da ovelha, o lobo, só ataca a ovelha desgarrada. Porque uma vez juntinha, ele não tem noção do que é. Ele não tem noção do que é aquela coisa junta, agarrada com um monte de pezinho. Não tem noção. Ele se assusta, né? E a outra possibilidade para os pastores deixar 99 no monte é que ele não trabalha só. Os pastores têm auxiliares, tem pessoas que cooperam no apacento, no pastoreio. Mas ele deixou no monte as 99. E aí Jesus segue dizendo assim: e se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Uma nota importante também dizer, acho que cabe, que Jesus enfatizou tremendamente esse sentimento do Pai. O Pai se alegra muito mais quando ele reencontra o filho perdido do que pelas pessoas que não se extraviaram. Isso não significa que ele não se alegra com os que estão guardados, mas ele está falando assim do que acontece no coração de Deus quando um filho volta. Jesus, em Lucas, ele fala sobre a dracma que foi perdida, não sei se vocês se lembram. Ele fala da ovelha também, porque ele volta e dá festa, né? Ele fala da dracma, que quando a mulher encontra a dracma, ela chama as vizinhas para celebrar com ela. E fala do filho, que a gente chama de filho pródigo, que quando ele volta para casa, o pai dá uma festa, se lembram? Que até causa ciúmes no filho mais velho. Então o pai sempre está muito contente e alegre, muito mais do que qualquer outra coisa, quando o filho dele volta para casa. Se você quiser alegrar o coração do papai, é só trazer para o papai um filho perdido. Se você cooperar nisso, vai ver papai fazendo festa todo tempo e toda hora. Amém? E ele diz assim, verso 14: assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos, se teu irmão pecar contra ti. Você vê então que o assunto é pastor ovelha, e Jesus segue dizendo: se teu irmão pecar, e entre contra ti está entre colchetes, contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então esse ensino que a gente normalmente dá do confronto do irmão que está em pecado é um tema altamente pastoral. Por isso que eu digo que para Jesus todos nós temos um chamado pastoral. Ele começa falando de pastor, fala de pastor que perdeu a ovelha e que deve buscar, porque a vontade de Deus é que todos sejam realmente achados, encontrados.
E ele diz: se teu irmão pecar, vai buscá-lo, vai arguí-lo, vai estar com ele. Então, esse ensino, ele é um ensino tremendamente pastoral. Por quê? Porque normalmente na igreja a gente pensa que a tarefa de buscar as ovelhas perdidas de quem é? De quem é a tarefa? Do pastor. Então coloca tudo na conta do pastor. Ah, não foi ver, desgarrada, não foi atrás, pastor não ama. Mas Jesus não coloca tudo na conta do pastor. Jesus coloca na conta da igreja. Por isso que Jamê, aquela pergunta bem pertinente, né? Por acaso sou guardião do meu irmão? Não a pergunta imbecil de Caim, mas a pergunta que Deus faz: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Ele traz responsabilidade para ele, de que ele tem a responsabilidade de realmente buscar o irmão. Eu sei que nós fomos educados pensando assim: não, a responsabilidade de buscar a ovelha é do pastor. Ele é pago para isso. Inclusive ele diz isso ainda: pagam para isso, tem que buscar a ovelha. Só que Jesus não vê assim. Jesus enxerga como todos nós tendo um chamado pastoral. Diga comigo: se teu irmão pecar, se teu irmão pecar, vai arguí-lo, vai buscá-lo, vai trazê-lo. É isso, esse é o ensino de Jesus. Você pode dizer amém ou não? Então, uma vez claro para nós, eu posso falar com toda a liberdade, porque eu estou falando para pastores. Quantos podem dizer amém? Amém. A conversão de Paulo, ela é muito interessante. Outro dia eu estava pensando, né? Paulo, ele teve um encontro com Jesus, de fato. Ele não apenas teve uma experiência numa reunião, ele viu uma luz que o cegou, e ele ouviu uma voz que falou com ele o quê? Vocês até conhecem a frase, a perguntinha do Senhor, né? Saulo, Saulo, por quê? Claro que Paulo deve ter tido assim, deu um nó na cabeça de Paulo. Primeiro porque ele não perseguia ninguém no céu. Ele perseguia pessoas sobre a terra. Outra coisa interessante que vale a pena pensar é o seguinte: Paulo, ele perseguia uma igreja que estava nas casas, porque quando você lê a Bíblia diz que ele entrava pelas casas. E Jesus se identifica com essa igreja perseguida, porque na hora que ele fala com Saulo, ele não pergunta: Saulo, por que você está perseguindo o meu povo? Ô Saulo, qual é a tua? Fica perseguindo a minha igreja. Jesus simplesmente pergunta: por que me persegues? Porque Jesus tem a clareza, ele é a pura verdade, ele é o verbo de Deus, amém? Para ele não tem nenhuma confusão na cabeça dele. Quando ele diz que a igreja é o corpo dele, de fato é o corpo dele. Nós que ora falamos que é, e ora nós nos comportamos como se não fosse. Por que eu digo que nos comportamos como se não fosse? Porque ora nós dizemos a igreja é o corpo de Cristo, e ora a gente consegue falar mal dela. A gente consegue falar mal da igreja. A gente consegue desprezar a igreja. A gente consegue não amar a igreja. A gente consegue até repudiar a igreja, desprezar, rejeitar a igreja. A gente consegue. Mas Jesus, ele tem muito clarinho isso. Quando ele diz que é o corpo, é o corpo. Daí, quando Saulo encontra Jesus, ele encontra desse jeito. Um confronto pessoal. É uma conversão espetacular. Você pode dizer amém ou não? Concorda comigo? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Saulo vai cego? Segue a sua viagem cego? E Jesus não torna a aparecer para ele, para pastorear ele? Por que Jesus agora vai falar com um homem chamado Ananias? Se Paulo tem uma experiência tão tremenda com Jesus, por que Jesus foi dar? Olha, sinceramente, eu penso que algumas pessoas que têm uma experiência forte com Deus negligenciam o apacento por causa disso. Não, Deus fala comigo direto. Eu já vi gente dizer isso: não, eu não preciso de pastor, porque meu pastor é Jesus. O meu também. Mas como é que você pensa, ou como você acha que Jesus me apacenta?
Eu te pergunto, um homem com a experiência de Paulo, que viu o Senhor, caiu cego da sua montaria, ouviu a voz dele, ele não poderia também negligenciar todo tipo de pastoreio, uma vez que o Senhor falou diretamente com ele? E por que Jesus lançou mão de Ananias? Jesus podia seguir falando com ele. Já falou, agora eu vou falar direto, vamos tratar o assunto direto. Já parou de pensar sobre isso? Alguém já pensou isso alguma vez? Eu já. Uma vez eu pensava, mas meu Deus, por que Ananias? E coitado, Ananias já estava com medo. Quando o Senhor falou com Ananias que ele tinha que apacentar, que ele tinha que ir lá estar com Paulo, batizar Paulo, cuidar de Paulo, ele falou, mas Senhor, esse homem, a fama dele é terrível, ele persegue a tua igreja, como é que eu vou lá cuidar de um cara desse? Mas o Senhor convenceu Ananias de que Paulo era um escolhido dele desde o ventre, e não apenas isso, de que Paulo iria ainda sofrer muito por causa do nome dele, do nome do Senhor. E Ananias, então, convencido disso, foi fazer o trabalho dele com nosso amado Paulo. Por que eu estou colocando isso para você? Porque o Espírito Santo me trouxe esse tema no coração hoje. E eu penso que toda vez que o Espírito Santo fala, porque ele, por nos conhecer, ele sabe quantas vezes nós resistimos ao apacento. Quantas vezes de verdade nós não entregamos o nosso coração para ser pastoreado, por várias razões e vários motivos, e talvez o maior motivo seja esse: não, eu recebo direto de Deus. Deus fala comigo diretamente. Amém. Glória a Deus que Deus fala contigo diretamente. Que você tem um sacerdócio, que o Espírito Santo fala ao seu coração, que o Espírito Santo não apenas fala, que Deus fala contigo de várias maneiras, fala na palavra, que Deus fala através de sonhos, visões, Deus usa os dons, né, espirituais na tua vida e te comunica a vontade dele. Glória a Deus. Só, amados, que o Senhor, ele também usa o corpo, a família dele. Na verdade, Deus deseja muito isso, que tudo aconteça no meio da sua família. Você pode dizer amém ou não? Amém. Não é fácil ser pastoreado, como não é fácil pastorear. Nós hoje resistimos tanto a uma coisa quanto outra. Você pensa que é fácil encontrar gente no meio da igreja para pastorear? Você pensa que é fácil? Bom, tem gente negligenciando o pastoreio da família. Tem marido que não quer pastorear a sua esposa. Não quer. Eu me lembro de situações da minha vida muito interessantes. De eu sentar com a família de pastores e o cara começar a denunciar a esposa dele para mim. Essa mulher aí, assim, assado. Casal de filhos adolescentes. Essa menina, Franco, está me dando um trabalho. Tá, e denunciou a filha também. A filhinha até falou assim, puxa pai, tu nunca me falou isso. Não, mas deixa comigo. Chama um menino agora, senta aí você aí. Terminou, eu perguntei, quem é o pastor dessa família? Ele falou assim, eu. Eu falei, não parece, parece que sou eu. Por que você não teve nenhuma ação com essa esposa que você diz que é assim, com esse filho que você diz que é assado? Por que você não tratou deles? Eu digo para os meus irmãos, olha, nunca entra num relacionamento para pastorear a esposa de alguém, porque ela vai ficar apaixonada por você. Verdade. O cara negligencia a responsabilidade de pastor, entrega para outra pessoa, o cara começa a dar ordem para a mulher. Eu penso que até por isso, quando Paulo dá o mandamento da submissão, ele diz, mulheres, sede submissa aos vossos próprios maridos. Porque é mais fácil ser submissa ao marido do outro, da outra. E tem também muito homem que não assume. Não é fácil pastorear. Não é fácil. Quantos aqui amam o Senhor? De verdade. Tu pode confessar isso? A gente cantou isso aqui, Espírito Santo, Senhor. Tu confessa isso? Então diga assim, eu te amo, Senhor. Diga, eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Quem ouviu essa declaração? Mas quem ouviu a primeira vez essa conversa? Pedro.
Tu me amas? Amo. Então, apacenta. Cuida. Cuida da minha igreja, cuida das minhas ovelhas, das minhas ovelhinhas, cuida. Vou perguntar de novo. Agora vocês já estão mais, como disse meu amigo, com a barba de molho, né? Quantos aqui amam o Senhor? Como provar isso para Ele? Como é que a gente prova o Senhor que ama Ele de verdade? Apacentando a igreja, amando essa igreja. Eu vivi 3 experiências interessantes. Não foi uma coisa muito antiga, não, bem recente. E 3 filhos de pastores, 2 rapazes e uma moça, em situações distintas. O primeiro, a gente andando pela rua, ele disse assim: mas Franco, tem muita gente boa no mundo, cara. Tem gente boa no mundo, cara. Eu conheço gente no mundo muito legal. Eu falei: tu tá querendo pular a cerca já. Tá com um cara que vai capinar. Ele: não estou falando isso não, mas esse papo é de quem está olhando lá para fora. E a gente caminhando. Mas tem gente boa. E quando fala da igreja, não fala com tanto entusiasmo. Eu confirmo, eu falei: tem gente boa beça no mundo, tem mesmo. Tem profissionais bons no mundo. E até a expressão dele: mas tem gente lá que é até melhor que muito crente, que eu conheço. Eu falei: mas é incrédulo. Não tem o governo de Jesus. Não vai lutar para fazer a vontade de Deus. Não vai morrer para fazer a vontade de Deus. E outra coisa, se tem alguma coisa boa do lado de lá da cerca, foi papai que deu. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem da onde? Do Pai das luzes. É Ele que dá. Então, se tem alguém do outro lado da cerca que tem alguma coisa boa, foi papai que deu para ele. Pode ter certeza disso. Não tem esse negócio: mas que tem, amado, querido, preste atenção. E daqui a pouco, quando olha para a igreja, começa a falar mal da igreja. Que a igreja é retrógrada, que é medíocre, né? E normalmente quando a pessoa começa essa relação mundo-igreja, é muito interessante, porque é uma coisa, vou falar uma coisa que não fica chocado não, mas é assim, ó, todos nós de alguma forma somos pastoreados. Ou nós encontramos no meio do corpo irmãos que vão nos pastorear, ou nós vamos encontrar lá no mundo alguém que vai começar a nos dar conselhos, que não vai dar direção, que vai nos inspirar, que vai servir como modelo, como referência. Porque o ser humano ele tem essa necessidade. Então, não é fácil atender o apelo para pastorear. Talvez a gente tenha que ouvir a pergunta de Jesus: tu me amas? E para essa pergunta, qual é a nossa resposta? Eu te amo, então apacento meus cordeiros. Então, imagina que alguém aceitou o desafio de pastorear, mas quando ele chega para pastorear e disse: hoje aqui tá bom, eu vou apacentar o teu rebanho, mas como é que esse rebanho vai chegar a mim? Jesus falou assim: as minhas ovelhas o quê? Elas ouvem a minha voz. Tu pode ficar tranquilo, porque se você colocar o teu coração para ajudar, para servir, para pastorear, o Senhor mesmo vai guiar essas ovelhas a você, porque o dono das ovelhas é o Senhor. Ele não falou para Pedro: Pedro, apacente as tuas ovelhas, agora são tuas. Ele não disse isso para Pedro. Ele falou o que para Pedro? Apacenta quem? As minhas ovelhas, Pedro. Pedro não tinha ovelha. As ovelhas eram de quem? Nós não temos ovelha. As ovelhas são de quem? Mas quem é que guia essas ovelhas? O próprio Senhor diz: as ovelhas elas ouvem a minha voz. Mas tem um monte de ovelha que está meio surdinha com a voz do Senhor. E o Senhor orienta, guia, mas ela começa a fazer conta. Ela está mais orientada pelo que vê do que pelo que ouve.
A fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra do Senhor. Tem muita ovelha que está assistindo mais novela que lendo Bíblia, que está mais interessada num monte de coisa que o mundo dá do que nas coisas do Pai. E daí começa a dar essa jarrateada. Começa a olhar para fora e dizer, poxa, mas lá é bom e aqui é ruim. Lá é bom e aqui é ruim. E eu não falo só de um coração duro, não. Eu falo de uma pessoa mesmo seduzida e fascinada por esse mundo. O outro caso foi interessante. Camarada, casado, novinho. Ele começou a ganhar dinheiro, abriu um negócio, começou a ganhar dinheiro e começou então a se relacionar com pessoas do mundo, mas não para ganhá-la, para salgá-la, mas para ser amigo, para curtir, sabe? Porque tem muito papo legal do outro lado. E eu conheci esse rapaz, eu tive com esse rapaz 2 vezes. A primeira vez quando eu encontrei ele nessa condição, fora do Rio de Janeiro, numa outra cidade. E eu falei, filho, cuidado, olha para onde você está indo, olha para onde você está levando tua esposinha. Ela é uma jovem. Olha para onde está levando essa menina. E ele não me deu muita bola, não. Quem é esse careca aí falando aí? Pô, acho que ele não deu bola. Mas a outra vez que eu encontrei com ele estava quebrado, chorando, desesperado, porque ele havia perdido a esposinha dele. Perdido o coração da esposa, inclusive. Esse amigo que ele arrumou aí no mundo aí, que também já estava rachado com a esposa, começou a olhar para aquela menina novinha, bonitinha, e começou a gostar dela. E ele me contou, ele disse que um dia saiu, eles numa churrascaria, ele saiu, foi no banheiro, quando voltou, ele viu o pezinho dele com o pezinho dela embaixo da mesa, fazendo um carinho no outro, assim. Ele tomou aquele choque, foi lá, chamou, vamos embora. Levou a menina para casa, confrontou a garota confessou que estava tendo um caso com esse amigo do mundo. Falei, amado, o que você queria no mundo? O que você acha que vai rolar no mundo? O que você pensa que tem lá fora? Tu acha que tu vai arrumar alguma coisa boa? E a menina que chama a igreja de medíocre, que fala que a igreja é um lugar ruim, um dia se encontra numa comunidade de gente incrédula, intelectual, endinheirada, e começa a ficar amiga, chega a dizer que lá é melhor que a igreja. E aí cai, arruma uma amiga, fica tão íntima da amiga, que aí começa a rolar um romance com a amiga. E depois pede socorro desesperada, porque está tendo um caso com outra mulher casada. E aí a gente pergunta, o que você esperava encontrar lá? Porque as pessoas começam a pastorear. Salmo 1 diz o quê? Feliz o homem que não anda, não se detém. Não, a ordem é essa, andar, se deter e sentar. Não está por acaso aí. Ele diz, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. É quase uma reação em cadeia. O negócio é, aquele que anda no conselho do ímpio, ele vai parar no caminho do pecador e vai se assentar na roda do escarnecedor. E ali você vai ser pastoreado. E ali você vai começar a comer bolota de porco. Tu vai começar a comer o que eles dão. Ali vão confrontar princípios, valores. É ali que vão dizer que a igreja é uma porcaria. É ali que vão dizer que é um bando de gente medíocre. É ali que eles vão falar. É ali que eles vão ensinar que não vale a pena seguir Jesus. E não vai falar claramente, mas vai deixar bem subentendido, subliminar o negócio. É ali que se enche a barriga com porcaria. É ali que se come besteira. É ali que muito do povo de Deus está sendo pastoreado. Mas por quê, Franco? Porque não quer ser pastoreado na igreja. Não quer. Não recebe. Não quer, está confrontado. Quantos dizem amém? Tem muita gente assim, amado. Tem muita gente assim. Tem pastor assim.
Tem pastor assim. Mas como é que eu sei? Porque eu conheço vários que, como disse meu amado Jamil, estão feridos, machucados, estão desviados da verdade, com a consciência totalmente cauterizada, corrompidos, infelizmente, e que também não querem ajuda. E tem gente que quer ajuda. Tem gente que sabe que alguma coisa está errada, sabe que precisa de socorro, e a gente vive esse drama. Nós vivemos esse drama. A gente vive esse drama. Por que é tão difícil, Franco, ser pastoreado na igreja? Primeiro porque a igreja, quando apacenta de verdade, ela só tem um alvo. Antes de seguir, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui entendem de verdade o propósito eterno de Deus? Levanta a mão se for ver. O propósito eterno de Deus, que na boca de muita gente é uma frase. Ah, Deus quer uma família de muitos filhos, conformes à imagem de Jesus, para o louvor da sua glória. Já viram? O Daniel até colocou uma canção, né? Que fala do propósito eterno. O Leandrão também colocou. Deus quer ter uma família de muitos filhos. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Mas não é filho de qualquer jeito. Deus não quer filho de qualquer jeito. Deus quer filho conforme a imagem de Jesus. Isso muita gente não sabe. Não estou falando de verdade. Tem muito crente que pensa que nós fomos salvos para nós irmos para o céu, PT, saudação. Que quando a gente sair, joga a granadinha, explode tudo e vamos estar lá na glória. Nós não entendemos que o desejo de Deus é que o reino dele venha, se estabeleça, que a vontade dele seja feita na terra como no... Mesmo a gente orando, o negócio não entra dentro da gente. A gente não consegue ver que Deus tem um plano de ter uma família na terra. Jesus falou 2 vezes sobre a igreja, irmão. 2 vezes. Jesus não falou mais que 2 vezes sobre a igreja. Mas Jesus falou do reino dele, do evangelho do reino. Jesus não pregou o evangelho da igreja, ele pregou o evangelho do reino que produz igreja. Quando alguém recebe o reino de Deus, aí sim, ele pode ser transformado na família de Deus. Igreja não é um clube. Igreja não é um negocinho que reúne uma congregação com uma plaquinha em cima. Igreja é a família de Deus. Você diz amém ou não? É a família de Deus. Jesus anunciou a chegada do reino. Os apóstolos eles anunciaram a chegada do reino de Deus. Esse evangelho, quando ele é recebido, é que nos faz igreja. Nós somos uma família. Amém? Mas deixa eu te falar, por que isso é tão importante? Porque, amado, é impossível pastorear no padrão que o nosso Pai nos ensina, quando alguém não sabe que ela precisa ser transformada à imagem de Jesus. É impossível. Quando um crente pensa que ele está aqui para ir para o céu, só isso, e que ele vai de qualquer jeito, aí não dá para pastorear. Como é que você repreende alguém que acha que não precisa ser transformado? Ou melhor, que acha que nem pode ser transformado? Está como a Gabriela, que eu já ensinei para vocês alguma vez, a síndrome da Gabriela, né? Agora a Gabriela voltou, está em moda de novo, os crentes cantam de novo. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, você sempre assim, Gabriela. Não, tem gente que tem isso encarnado. Encarnado. Não, minha avó era assim, não, meu pai era assim, não, minha tia era assim, problema que era assim. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Você é uma nova... Diz que nós somos uma raça eleita. Nós somos uma nova raça. Deus cansou daquela velha raça e fez uma nova raça. Porque aquela velha raça não tinha jeito. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: tem que nascer de novo. E Nicodemos era um sujeito bom, amados. Olha, Nicodemos seria um problema para nós, porque a gente gosta de pregar para maconheiro, drogado, prostituta, a gente gosta de pregar para gente que está no buraco, mas Jesus, ele pregava para todos,
Porque a gente acha que é mais fácil pegar o cara drogado, arrebentado. Vem cá, tu precisa de Jesus, cara, olha como é que você está. E falar para o bom. E falar para o homenzinho retinho, como Nicodemo, dizer na lata dele: você tem que nascer de novo. Mas por quê? Porque essa raça caída, ela não serve ao propósito de Deus. Diz Paulo que todos se tornaram inúteis ao propósito de Deus. A raça antiga, ela modela comportamento, mas ela não muda a natureza. Então você educa o sujeito, mas ele pode ser um juiz educado e ladrão, pornógrafo, pedófilo. Ele pode fazer qualquer... Ele pode ser educado, ter canudo na mão, professor, dar aula, e ter o pecado dele lá dominando ele. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Ele está preso, ele não tem jeito. É a natureza velha caída. Foi por essa razão que Jesus morreu, para nos dar vitória sobre o pecado. Você pode dizer amém ou não? Só os filhos de Deus podem escolher pecar ou não pecar. Porque o incrédulo diz Jesus que ele é escravo, ele está preso, não tem como. Ele vai lutar um dia, 10 dias. Quem já foi viciado aqui sabe como é o negócio. Tu fica um mês, quando volta pior. Fica 40 dias, quando volta pior. E volta e não sabe por que está voltando. Porque a natureza caída não tem força contra o pecado. Ela está sujeita ao pecado. Só quem pode lutar contra o pecado é aquele que nasceu de novo. Quantos nasceram de novo? Mas para quê, amado, que a gente nasceu de novo? Para ficar aqui vivendo hora bem, hora mal, hora sobe, hora desce. Deus não tem um plano verdadeiro de nos transformar em mais Jesus? Tem ou não tem? Tem ou não tem? E eu te pergunto, como é que a gente vai pastorear alguém que não sabe disso, ou que não quer isso, ou que não deseja ser mudado? Como confrontar alguém, como corrigir alguém que não tem nenhum desejo, nenhuma vontade de ser parecido com Jesus? Como? Como é que vai ser? Então a igreja que entende o pastoreio, que entende o discipulado, ela tem claramente que tem que formar alguém, trabalhar para que aquela pessoa, aquele discípulo se torne mais parecido com Jesus a cada dia. E o mundo está com os valores dele aí cada vez piores. Nós agora somos pós-modernos, cada vez mais relativo, não tem verdade absoluta. O bom, não sei se é bom, é relativo. O mal, não sei se é bom ou mal, é relativo. Tudo é relativo, tudo. Vai moldando as pessoas, vai conformando as pessoas, vai sugando e vai pastoreando os corações dos homens. São caminhos, disse o Senhor, que ao homem parece bom, mas o final dele é caminho de morte. Caminhos que as pessoas escolhem. Franco, como é possível ser pastoreado? Amado, só é possível quando alguém entende de fato a vontade de Deus e sujeita o seu coração em humildade e mansidão para que a outra pessoa ajude e coopere com ela. Não dá para ser diferente. É impossível, se você não sujeitar teu coração de verdade. Tem gente que abre a casa. Pastor, vai lá em casa, pai, tu vai. Chega lá na casa do cara, come bolo, toma café, é uma beleza, está tudo ali liberado, né? Os frangos correm, porque diz que frango quando vê pastor tem medo de pastor. Os franguinhos do quintal, mete o pé, né? E o pastor aí, Mas abrir a mesa, a casa, e não abrir o coração, isso não promove apacento. Não existe apacento quando o coração não está aberto. Só abrir a casa não resolve. Fazer comunhão, socialzinho, nada disso promove verdadeiro apacento, nada disso. O verdadeiro apacento depende de um coração aberto. Diga coração aberto. Diga coração aberto. Você quer ver como isso é fundamental? Quantas pessoas aqui são pais? Olha, quanta gente tem filho aqui.
Você consegue apacentar teu filho quando ele não abre o coração para você? Qual é a sensação de um pai e de uma mãe quando vê um filho que não é amigo verdadeiro dele? Que tem segredos. Segredo, filho que tem segredo. Filho que quando fecha a porta do quarto é outro mundo lá dentro. Filho que tem segredo com pai e mãe. Eu já ouvi muito pai e muita mãe dizer: meu filho é meu amigo. Ué, mas que coisa mais ridícula. Devia ser. Filho devia ser amigo. Mãe, uma mãe dizia assim: minha filha é minha amiga. Ué, saiu da onde essa garota? De dentro da sua barriga. Onde é que ela come? Na tua casa, da tua comida. Você compartilha tudo com ela, não é verdade? É ou não é? E por que ela não é tua amiga? Deveria ser. E por que tem mãe que diz Porque não é suficiente compartilhar coisas. O meu filho calça exatamente agora o meu pezinho. Então, quando eu compro alguma coisa, eu ganho algum calçado, eu digo: ih, esse é muito bom, vou perder. E não dá outra. Não é assim, Denise? Ele já chega ali: ih, pai, que tênis maneiro. Eu falei: ih, já foi. E por acaso a minha filha também tem o mesmo pezinho da minha esposa. E aí, sandalinha, bolsinha, mas não sei o quê. Eu vejo, às vezes, Denise comprando e tenho a percepção que Denise não está comprando para ela. Eu digo: eu sei que você está. Ah, bom, vai, compra. Mas eu sei que não é para ela. Eu sei que a alegria dela é a filha por exemplo: ih, mãe, que legal, puf. Eva. Tem irmãos que crescem juntos dormindo no mesmo quarto e compartilham tudo. Por que a Bíblia diz assim: existem amigos mais chegados que irmãos? Por que tem amigos mais chegados que irmãos? Porque amigo sabe segredos. Jesus, João 15, ele falou para os discípulos: olha, eu não vos chamo mais servos. Eu vos chamo de quê? Amigos. Depois conclui o pensamento assim: ó, tudo que meu pai tem falado comigo, tudo que meu pai tem me revelado, vocês sabem. Olha, a intimidade de Jesus era com o pai dele. Diga comigo: a intimidade de Jesus era com o pai. E o que ele está dizendo? Olha, a minha intimidade eu estou compartilhando com vocês. Vocês sabem da minha intimidade. Quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, sabe o que ele falou? Vou falar com Abraão. Vou falar com Abraão. Não vou fazer isso sem falar com Abraão, não. Curiosamente, Abraão é chamado nas escrituras de quê? Amigo de Deus. Amigo não tem segredos. Olha, a maior dor do amigo é quando vê o outro guardando um segredo, ele descobre: poxa, você guardou isso de mim? Mas eu sou teu amigo. Por que você escondeu isso de mim? Eu sou teu amigo. Por que os pais dizem: é meu amigo? Por isso, amado. Porque o pai sabe que não é suficiente compartilhar coisas. Ele sabe que não é suficiente abrir geladeira, nem abrir o bolso. Ele sabe que precisa abrir o coração. Você pode sentar com uma pessoa um dia, abrir teu coração e sair dali com a sensação de que você conhece aquela pessoa há vários anos. E fica assim: por que eu tenho a sensação que a gente se conhece tanto? Porque o coração está escancarado. Não tem paredes, não tem barreira, não tem nada. O coração está aberto. É possível você conhecer uma pessoa que convive numa casa mais do que as pessoas daquela casa. Mas por quê? Porque quando você senta, o coração se abre. Por que encontros de adolescentes, jovens, a gente consegue saber quem está bem e quem está mal? Porque normalmente eles se atraem. Irmão, você não escolhe. Está aí, tem irmão. Olha para o teu lado, tem irmão. Você não escolheu esse irmão. Mas amigo você escolhe. Amigo você escolhe. Irmão não nasceu na tua família, está lá, que bonitinho, meu irmão. Mas amigo é uma escolha. Amigo é uma escolha.
Você escolhe, você abre o coração. E aí deixa eu te fazer uma pergunta santa. Por que que muitos do meio da igreja possuem amigos no mundo? Tem gente no mundo que sabe mais da tua vida do que a igreja. Por quê? Porque você escolheu esses amigos. Às vezes são pessoas que pensam como você, que têm uma mente mundana. A mente mundana, a mente não foi renovada ainda. Quando eu digo que isso não é normal, eu dizia isso para minha filha quando ela era adolescente, não era assim que a gente falava com ela. Dizia, filha, a gente conhece você por causa das tuas amigas. As tuas amigas te denunciam. As tuas amigas te denunciam. E como a gente sabe que A, B, C e D está malzinha das pernas com Jesus, você deve estar igual. Porque você não está trazendo elas para cá, você só deve pensar igual a elas. Então, quando vocês estão juntas, vocês conversam o que vocês querem conversar. Vocês abrem o tema. Abrem o coração uma para a outra. Eu já ouvi história de gente na igreja, de mulher ligar para outra e dizer assim, ó, se meu marido ligar para você, diz que eu estou contigo. Cumplicidade para as trevas, cumplicidade para o mal. Cumplicidade é uma palavra que muita gente usa para definir relacionamento conjugal, né? Juca Chaves cantou há muitos anos atrás uma música falando que queria uma mulher que fosse cúmplice dele, de tudo que ele fizesse a mais. Seja minha cúmplice de tudo que eu fizer. Mas cumplicidade para o mal é furada. Ananias e Safira que o digam. Cumplicidade tem que ser para o bem. Pastorear, diga comigo, pastorear é cumplicidade para o bem. Ninguém entra numa relação pastoral para um levar o outro para o buraco. Senão vai ser um cego guiando outro cego. É uma cumplicidade para o bem. É cumplicidade para o bem. Então, o que me impede de ser pastoreado, além de um coração humilde, manso? Eu preciso ter uma mente renovada. Eu preciso entender que eu tenho uma visão, eu faço parte de um propósito onde eu vou ser transformado dia a dia, de glória em glória, à imagem de Jesus. Que Deus me ama como eu sou, mas Ele trabalha para que eu seja transformado dia a dia. E que eu conto com pessoas que amam Jesus também. E porque amam Jesus, falaram para o Senhor assim, eu vou apacentar tuas ovelhas. Porque amam Jesus, colocaram suas vidas à disposição de Deus para servi-lo. Porque amam Jesus. Então eu preciso crer e ver isso tudo e sujeitar meu coração e dizer, me ajuda. Porque do contrário, eu vou me associar com alguma coisa, com alguém que pode me levar para o buraco. Pode ser um cúmplice que vai me levar para a morte. Para a morte. Quantos me entendem? Estou sendo franco, estou sendo claro, não é trocadilho não, franco aqui não é por cá. Eu estou sendo claro com vocês. Você está recebendo o que eu estou falando com muita clareza? Eu só quero que você entenda isso. De verdade. O pastor é um amigo que a gente escolhe. A pastora é uma amiga que a gente escolhe. É alguém que te coloca o nosso coração, rasga tudo, fala tudo, abre o coração sem medidas. Nem precisa abrir a casa se você não quiser dar o bolinho para ela. Mas abre o teu coração, que é mais importante. Porque quando se abre o coração, se tem acesso, se ouve, se toca, pode ser corrigido, pode ser pastoreado de fato e de verdade. Eu penso que quando Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração, é para Ele poder seguir nos pastoreando. E dizer, eu não posso te pastorear se teu coração não é meu. Quando aquele filho vai para o pai e diz, pai, me dá a parte da minha herança aí, porque eu vou embora, eu quero o mundo. O pai, no primeiro momento, dá a herança para o garoto. Isso é uma das histórias que eu tenho maior dificuldade de entender, e agora está cada vez mais clarinha. Mas no início era muito difícil. Eu falei, como é que um pai dá uma herança para um filho, quando o pai ainda está vivo?
O garoto quase pede para o pai morrer. Ele dá a herança, financia aquela jornada para longe dele. E o garoto vai. E o garoto vai embora. Mas o pai nunca perdeu a esperança do garoto voltar. Não é verdade? Ele olhava todo dia no caminho. E eu me convenci uma vez lendo Ezequiel. Eu me convenci de que aquele pai já tinha perdido o filho. Ele sabia que tinha perdido o filho. Ele sabia que o coração do filho já não estava com ele. E ninguém pastoreia um coração que não foi rendido, que não é dele. Quantos me entendem? Você quer ver a maior obra do diabo para impedir o pastoreio na igreja? É fechar os corações. Ó, um coração fechado, babou. A maior obra do Espírito Santo para promover pastoreio sobre a terra é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu estou convicto de que a maior obra do diabo para impedir o pastoreio é fechar corações. Daí tem um monte de ofensas sem solução, tem um monte de problema entre irmãos que não estão resolvidos, tem um monte de gente com oferta impedida, porque ao colocar a tua oferta, lembrar que irmão tem água, tem gente que não, depois eu resolvo, depois eu resolvo. Daí tem tantos problemas entre nós relacionais. O diabo, ele monta as paredes dele, ele fecha o coração, fecha mesmo, porque a gente quer se defender, a gente se sente injustiçado, o irmão falou demais de mim, me expôs, foi duro naquele tratamento comigo, eu acho que ele não foi legal, eu não teria feito assim, começa a comparar pastoreio, né? Eu não teria feito desse jeito, eu teria feito de um outro jeito, mas como é que ele me tratou? Olha como é que ela falou comigo, foi muito dura, foi muito áspera, e começa então os corações a se fecharem, e aí já não recebe mais um ao outro de coração, e a gente sabe quando a coisa não está fluindo, né? A Bíblia diz: se andarmos na luz, temos, e se andamos em trevas? Comunhão quebrada. Você chega perto da pessoa e sente que algo está quebrado. Mas por que está quebrado? Porque ele fechou o coração. Porque ele já não fala mais contigo que pensa, agora ele fala com a esposa dele em casa. E ele agora está contaminando a esposa também. Por quê? Porque a esposa só ouve um lado da história. A esposa, infelizmente, quando o marido chega lá doente e fala no ouvido, buzina no ouvido, ela recolhe tudo aquilo ali e já sentencia também. Ela não tem nenhum cuidado de chegar lá. Peraí, você está falando isso do fulano? Deixa eu lá ouvir o fulano. Posso ouvir fulano? Porque o marido não pensa que na hora que ele coloca no ouvido da esposa as coisas que ele está colocando, que ela vai processar, vai julgar, porque a esposa ela vai ser cúmplice dele nesse negócio. Vai dizer: estão tratando mal meu marido, estão sendo injustos com meu marido. Sem ouvir ninguém, começa a julgar, e aquele fermento, aquela raiz de amargura começa a tomar os relacionamentos, a doença chega com força, e aí aquela relação quebrada é uma, agora são duas, agora são três, agora o grupo caseiro todo está fechado, porque o cara começa: por que está triste? Não, aí porque está triste ele acaba vomitando o problema dele lá, e a relação quebrada, o troço vai crescendo, e vai só contaminando o corpo de Cristo, a igreja. É assim ou não é assim? É desse jeito que eu estou falando? Claro, vocês estão aí no meio do... Vocês sabem que é assim. Ó, vou falar uma coisa aqui como profeta. Eu não me julgo um profetão não, mas de vez em quando. Todos nós temos uma maneira de ouvir Deus, não é verdade? A gente crê que Deus fala conosco assim, dessa maneira. Tem gente que ouve muito Deus assim, através dos dons, dos sonhos, visões, em suma. Eu vou falar algo que eu tenho plena convicção no que eu vou dizer. Ó, nós vivemos num tempo de mulheres enfermas, esposas enfermas. E vou dizer por quê, esposa, que você está enferma. Você está enfermo porque você tem ouvido as lamúrias, as queixas e as doenças, os problemas do teu marido, do teu filho, do teu vínculo, sem ter o cuidado de ouvir todas as partes. Sem ter esse cuidado. Jesus falou: com o mesmo critério que você julgar, você será julgada.
Como é que você julga? Ouvindo um só? É assim que você julga? Recentemente eu fiz uma viagem, haviam 3 pastores em conflito numa cidade. E parecia um negócio assim, parece não, para nós assim, sempre sem solução, não é que parece. É que a gente olha assim, eu não sei como é que eu vou resolver esse negócio. E o Espírito Santo falou assim, ouve as esposas. Olha, foi a chave. Quando a gente ouviu as mulheres, a gente percebe, mulher ouve o marido e não, acabou. O marido chega em casa, falou, está falado. Falou, está falado. Imagina que o teu marido é empregado numa empresa onde o patrão é cristão, da igreja. Se ele chega em casa falando do patrão, quem vai lá ouvir o patrão dele? Quem vai lá ouvir o outro lado? Qual esposa se dedica a isso? Falando, já que você está falando aqui do teu patrão, vou pedir a oportunidade, vou falar com o irmão para ouvir o irmão também. Ah, mas por quê? Porque você está falando, vou ficar com a tua palavra. Então vou cometer um juízo errado. Eu preciso ouvir ele também. O que ele tem a dizer? Os corações se fecham. E quando os corações se fecham, o pastoreio é interrompido. Não existe apacento com o coração fechado. Então, se nós queremos ver aquela frase de pastores sendo pastoreados, se a gente quer ver isso, quantos querem isso aí? Quantos oram por essa frase, por essa palavra, por esse pensamento, por esse princípio? Quantos querem ver os pastores sendo pastoreados? Então a gente tem que começar a orar pelos corações se converterem. E pedir a Deus o milagre também para aqueles que já funcionaram e que não funcionam mais. Porque tem muita gente que já provou apacento, mas hoje não prova mais. Mas por quê, Franco? Porque o coração se fechou. Amém? Você pode dizer amém? Ah, Jesus, que bom.